E hoje nós temos uma palavra abençoada, né? Vinda diretamente do estado mais progressista do Brasil, estado de Rondônia, não é isso? É o Michael, né, Zumerman, que vai nos entregar a mensagem de Deus para hoje. E o Michael tem um testemunho lindo, maravilhoso, daquilo que Deus fez na vida dele, e ele vai passar para a gente, vai trazer a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus colocou no coração dele, e ele vai transmitir para nós. Vamos levantar e abençoar a vida do Michael, né? Nós já oramos a semana toda por ele, temos certeza absoluta que Deus está no controle, e vamos ouvir a voz de Deus. Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão, Senhor, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. O pão de hoje, Senhor, o pão que nos alimenta, a água que mata a nossa sede. Usa o teu filho, Senhor, com poder e graça. Dá a ele, Senhor, a unção que ele precisa, uma unção sem limite, para que ele possa transmitir aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. E abençoa-nos também, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para não causar nenhum tipo de distração. Abençoa-nos, Senhor, para ficarmos atentos àquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Desde já nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Para nós também um motivo de muita alegria no meu coração, primeiramente por estar compartilhando a palavra com os irmãos e vendo algumas promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Deus, algum tempo atrás, falou que eu iria às nações falar do seu evangelho e da sua palavra. E hoje se cumpre uma de suas promessas, de muitas que ele tem feito na minha vida e na minha família. E um outro motivo é que hoje eu e minha esposa, nós comemoramos 7 anos de casados, justamente na data de hoje. Então, nós estamos muito alegres, né, pela dupla bênção de hoje. Amém? Irmãos, sem tomar muito tempo, não sei se o irmão já colocou, ainda não. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos colocar de pé no texto que está contido na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja que está posicionada em Éfeso. Efésios, né? 2, capítulo de número 2, versículos de 1 a 10. Amém? Todos encontraram? Tá, já colocou lá. Vamos à leitura? E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, e nos quais, no passado, caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho das desobediências, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou repetir. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Vamos fazer uma oração? Gostaria que os irmãos impusessem
as mãos novamente para cá e abençoasse a minha vida. Amém? Senhor Deus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse dia. Primeiramente por uma igreja já tão linda, Senhor, que nos recebeu semana passada. E o Senhor tem feito grandes coisas nesse meio, Pai. Nós podemos sentir a Tua presença a cada domingo que nós fazemos presente, Pai. Nós já louvamos ao Senhor, nós já engrandecemos o Teu nome, Senhor. Nós também já dizimamos e ofertamos na Sua casa, Pai. Mas esse é um momento que o Senhor fala com a Tua igreja, Pai. Senhor, eu não sou digno, Pai, de nada. Eu, sem o Senhor, nada posso fazer, Pai. Por isso que eu te peço, Pai, que o Senhor opere através do Teu Espírito, Pai. E que a Tua palavra chegue aos ouvidos, Pai, e possa chegar também aos corações, Pai. E possa fazer as mudanças necessárias. No nome de Jesus, amém. Amém? Pode se sentar, igreja. Nós lemos um texto que eu particularmente gosto muito, onde o apóstolo Paulo escreve a essa igreja. E tem essa frase que Deus nos fala, né? Que pela graça nós somos salvos, né? Mediante a fé. E isso não vem do homem, isso não é algo desse plano, não é terreno. Isso somente Deus, em sua glória, poderia fazer algo tão lindo na vida do ser humano. E hoje eu separei um tema para nós darmos uma pincelada nele, que ele é de grande importância, de suma importância para nós que somos cristãos, que é a cosmovisão cristã. Mas o que é cosmovisão, primeiramente? Cosmo, mundo. Visão é visão mesmo. Então, visão de mundo. Cosmo, mundo, visão, visão. Cosmovisão cristã. Então, todos nós temos uma visão de mundo. Cada um de nós aqui, se nós formos conversar, nós teremos uma visão sobre variadas coisas, sobre política, sobre futebol, sobre educação. Todas as esferas da nossa vida, nós somos influenciados em alguma área. E isso modifica a nossa cosmovisão. Então, a cosmovisão é os nossos óculos. Por isso que tem um óculos ali. Seria as lentes que nós enxergamos. Então, são as lentes que nós enxergamos as coisas. E isso é muito importante, porque nós somos influenciados da maneira como nós fomos criados pelos nossos pais, no nosso estado, na nossa nação. Hoje nós vivemos em um país, em uma cultura totalmente diferente da nossa, onde eles têm valores, princípios morais e éticos totalmente diferentes de nós. E para nós isso é um choque. Muitas vezes quando nós chegamos aqui, nós temos esse choque dos primeiros dias. Eu estou aqui um pouco mais de 4 meses e tenho vivido isso. E nos lugares eu sempre analiso como os americanos vivem, como eles se portam, como eles criam os filhos. E a gente ouve muitas coisas e vê muitas coisas. E nós vemos que nós somos muito diferentes em nossa essência como brasileiros. Mas trazendo para uma perspectiva cristã, se nós formos conversar com um irmão cristão, ele terá a mesma visão bíblica que nós, porque eles leem a mesma Bíblia que nós lemos. Os mesmos valores que o apóstolo Paulo, que os apóstolos falaram aos discípulos, eles se estendem até nós. E isso é pregado a vários púlpitos nessa cidade e nessa nação. Então, de certa forma, nós como cristãos, nós temos uma mesma visão ampla do que é ser um cristão. E isso é muito importante. E a fé cristã, ela se assenta sobre 4 pilares base, que seria a criação de Deus, a queda, a redenção e a glorificação. A criação nós conhecemos, onde Deus criou Adão e Eva, onde o homem tinha o pleno acesso a Deus, poderia conversar com Ele todos os dias, na viração do dia eles tinham comunhão. Mas Deus só deu uma ordem a Adão e Eva, que eles não comessem do fruto. Isso era uma ordem direta, eles não poderiam fazer isso. E eles quebram essa ordem direta. E então o pecado entra no mundo. E nós sabemos que isso é a queda, esse pilar é a queda. E a partir dali o homem não tem mais comunhão com Deus. A partir dali há a morte física, a morte espiritual, a morte de sonhos e projetos e tantas coisas que Deus preparou para o homem. E então, terceiro pilar, há uma necessidade de um mediador santo, puro, incorruptível, que viesse à terra, tomasse a forma de criatura através de uma virgem há mais de 2000 anos lá em Belém e
o Criador, Jesus Cristo, pisou na terra e onde ele cumpriu a sua missão e ele se entregou na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, para que nós possamos estar aqui hoje. Pela graça dele nós podemos estar aqui hoje. Nós temos o pleno acesso. Nós temos todo o acesso a Deus. Você pode estar no seu carro, você pode estar no seu banheiro, você pode ir a Deus. O véu se rasgou. O véu se rasgou de cima a baixo. Nós temos acesso direto ao Pai. E isso é só mediante Jesus Cristo que pode fazer essa obra na minha e na sua vida. Porque Deus, no Antigo Testamento, nós sabemos que ele se manifestava em tendas, né, no tabernáculo, uma vez por ano, e tinha toda uma cerimônia a ser feita. Então, e tinha um homem como intermediador, um sacerdote. Mas hoje, eu e você, nós podemos ir a ele, aonde nós estivermos. Amém? E o quarto pilar é a glorificação, onde o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva, virá buscar eu e você. Uma noiva linda e adornada naquele dia, onde nós participaremos das bordas do Cordeiro, onde nós estaremos lá, onde lá em Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo de número 19, ele vai falar que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima, porque todas as coisas já se passaram, toda a dor, tudo isso aqui passou para trás, e nós viveremos eternamente com ele. Então, dado essa rapidez que eu falei, eu sei que foi muito rápido, porque eu queria fazer essa introdução que o Senhor colocou ao meu coração sobre a cosmovisão cristã e a importância de nós conhecermos sobre isso e estudarmos sobre isso, porque isso faz parte da nossa fé, isso faz parte de quem nós somos em Cristo e do conhecimento que nós temos da palavra. Então nós temos que conhecer sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção e a glorificação, porque isso é muito importante para a nossa fé. E falando sobre a cosmovisão e as diferenças e as influências, né? E aqui agora, faz um tempo que eu não testemunho a respeito daquilo que Jesus fez na minha vida, porque por muitas vezes, por último até, eu estava tendo um certo receio, pastor, porque às vezes eu pensava assim, que as pessoas se apegam muito a quem elas eram, sabe? Às vezes algumas pessoas vão testemunhar e elas, não sei, de alguma forma parece que o passado é algo muito vivo ainda, sabe? E as pessoas, quanto mais for lá ruim a vida da pessoa, parece que melhora, eu não sei. Mas hoje eu gostaria de testemunhar com o entendimento que foi Cristo que fez na minha vida. Por isso desse texto. Porque nenhum homem pode se gloriar daquilo que ele não pode fazer. E quem trouxe a salvação e quem fez a obra foi Jesus Cristo. Quem começou a boa obra e irá terminar até o dia é o Senhor Jesus. Então, eu gostaria de te contar um breve relato do meu testemunho. Como o pastor disse, eu sou do estado de Rondônia, da cidade de Colorado Oeste. Nós temos aqui a irmã Carla, o Ney também é de lá, Elisete, Ezequiel também, e eu não me lembro se tem mais alguém. Mas são lá da nossa pequena Colorado do Oeste, né? Uma cidadezinha de pouco mais de 12 mil habitantes hoje. E eu fui criado num lar, vamos se dizer, cristão. Minha família é toda católica e me deram alguns princípios morais e éticos e também de fé. Através da minha família, meus avós são muito religiosos, né? E eles conseguiram passar isso, meu pai e minha mãe. Mas eu sempre fui uma criança muito rebelde. Desde pequeno, eu sempre fui, vamos se dizer, da pá virada. Sabe aquela criança hiperativa? Às vezes eu vejo a minha filha assim, correndo aqui, chorando, brincando. Eu acho que eu era umas 10 vezes pior que ela, pelo que a minha mãe fala. Eu era muito ativo. E então, aquela criança que não para, que faz arte, que faz na escola. Então, eu era essa criança. E acredito que isso me fez muito mal. Porque aos 7 anos de idade, eu tomei o meu primeiro porre com contato ao álcool, né? E fiquei totalmente embriagado na casa de uns amigos que nós tínhamos da família. E a partir dali, comecei a beber nas festas de família, às vezes escondido. Enfim, a minha família era muito festeira, por mais de ser religiosa, mas as festas, os churrascos, os irmãos bem sabem como é isso. Aos 15 anos, eu tive o meu primeiro contato com maconha, né?
por iniciativa minha, eu fui atrás e sabia quem vendia e fui numa festa e comprei. Aos 18 anos eu conheci a cocaína e a partir daí a minha vida realmente declinou. A partir quando eu parti para as drogas mais pesadas, a minha vida declinou significativamente, porque eu já era alguém ativo. E esse tipo de droga, numa pessoa que tem um perfil desse, ele faz muitos danos. Então, eu senti essa necessidade, né, de consumir cada vez mais. E começou um movimento, na minha época, eu tenho 34 anos hoje, isso eu com 18, 20 anos, algumas pessoas devem lembrar do movimento rave. Então, eu conheci também as drogas sintéticas, né, nessas festas eletrônicas que nós vivíamos. E aí ali você ficava 2, 3 dias se drogando, bebendo e usando de tudo. E aí também entra o crack, e aí entra várias outras coisas. Mas por isso que eu falo do testemunho, né? E minha família é uma família muito conhecida na cidade, os irmãos devem conhecer, acho que a Carla e o Ney talvez já testemunhei lá na igreja, eles estavam há anos lá na nossa igreja em Colorado. E é muito conhecida, a minha história ficou muito conhecida, a minha cidade é uma cidade pequena, né? Meu pai é contador, tem 38 anos que tem um escritório lá, e acabou sendo conhecido no meio, a polícia e tudo mais. E então, eu fui morar em outras cidades, morei no Acre, Cuiabá, e por último, a minha experiência mais ruim, vamos dizer assim, de morando fora de casa, foi em Barra do Garças, que eu estava morando sozinho, e meu pai sempre me enviava dinheiro, eu fazia faculdade, na época eu estava fazendo tecnologia e análise de sistemas, e eu tranquei a faculdade, mas o meu pai não sabia, e eu continuava recebendo dinheiro e festando e usando droga. E acabava o dinheiro. E como eu não conhecia ninguém, eu tinha vergonha de pedir, passei privações de alimentos, né? Mesmo sendo alguém que tem uma família que tem condição, eu não conseguia mais ligar e pedir dinheiro. Então, eu tive algumas privações de alimento e várias outras coisas. E eu me lembro de uma festa que eu estava já um dia virado, eu ia no meu apartamento para pegar mais dinheiro, para comprar mais droga, e eu passei em frente a uma igreja evangélica. E eu nunca tinha entrado em uma igreja evangélica. E era um domingo de manhã, não vou falar o nome da denominação, e estava tendo hinos, e eu passei na ida e uma voz falava para mim, entra na igreja, entra. E eu, não, mas é uma igreja evangélica, eu não vou entrar. E eu fui para o apartamento, voltei, e na volta eu criei coragem, falei, eu vou entrar nessa igreja. E entrei, eu não lembro que hino que estava tocando, porque eu estava drogado, e enfim. E eu lembro que eu me abraçava e eu chorava muito, irmãos. E eu não sei o tempo que eu fiquei ali. E Deus falava comigo ali naquele momento. E eu também não lembro que Deus falava, mas eu só aquela dor de alma. E eu me abraçava e chorava. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. E eu entrei naquela igreja e eu saí e ninguém falou comigo. E eu estava fedido, fedendo a cigarro e a drogas, tudo sujo. É a mesma coisa de você ver um mendigo ali fora, era eu. E eu entrei e saí da igreja, na casa de Deus, e ninguém chegou assim, me deu um tapinha nas costas e falou assim, ó, mesmo de longe, ó, Jesus te ama. Ninguém fez isso. E aquilo enfim, eu não entendia muito bem essas coisas, eu saí e já não conhecia muito mesmo crente, a gente já tinha uma noção de crente, o que era crente, porque é uma família católica, enfim, os crentes para lá, e a minha vida, então, daí para baixo, foi só ladeira abaixo, e quando eu tinha 23 anos, já tinha nascido, eu tenho uma filha de 3 anos, tá? Antes de casar, eu tenho uma filha já grande, de 3 anos, de um relacionamento que eu tive. E eu com 23 anos, não estava trabalhando, a minha vida era fumar maconha o dia inteiro, e era a minha vida. E chegou a depressão, e eu decidi dar cabo à minha vida. Vinha uma voz assim, falava, olha, você já deu muito desgosto para sua família, para os seus pais, você já fez tantas coisas, né? Envergonhou tanto o nome de sua família, está na hora de você acabar com isso, acabar com a sua dor e acabar com a dor da sua mãe, né? Que, abrindo aqui um aspas, minha mãe sempre, ela teve um contato, mesmo como católica, uma mulher de muita oração, de joelho mesmo e jejum, e por muito tempo, onde tinha as irmãs da Assembleia devem saber, né? O grupo de oração das irmãs, meu nome estava lá. Onde tinha alguém que orava, minha mãe, ó, coloca o nome do meu filho. Ó, nome do meu filho. Tanto que tem uma irmã que faleceu de Covid agora, o ano passado. Ela orou por mim por 3 anos. Por 3 anos ela
orava pela minha vida e jejuava pela minha vida. E ela falou para mim, falou assim, eu orava para você como um filho, porque ela também teve um filho com o mesmo problema. E ela me adotou espiritualmente. E orava por mim todos os dias e pagava preço e jejuava. E então eu cheguei nesse final da linha, né, onde eu realmente resolvi dar cabo. E os irmãos sabem que no Brasil nós temos um veneninho para matar rato, né, que se chama era-rato. Praticamente todo, é proibido, venda proibida, mas a maioria das casas tem esse veneno. E eu entrei lá num galpão que meu pai tem lá na casa dele, no fim, e achei aquele veneno lá. E aí eu segurei na minha mão e eu falava, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com isso. E a imagem que vinha era da minha mãe e da minha filha naquele momento, assim. Mas elas vão sofrer, vai ser uma filha sem pai e a sua mãe. E aquilo, e eu sempre fazia uma oração constantemente para Deus. Falar, Deus, se o Senhor existe realmente, o Senhor me mostra um caminho, o Senhor me mostra uma direção. Porque eu acabei me tornando um ateu, né? Eu tinha uma visão, uma cosmovisão totalmente diferente da qual eu tenho hoje, né? E então eu já não acreditava mais em Deus também. Mas mesmo assim, quando eu estava muito nessa bad, eu falava assim, se o Senhor existe, me mostra um caminho, me mostra uma direção. E então, naquele momento, eu não tive coragem de fazer isso. Eu falei, eu vou sofrer demais. Eu falei, eu preciso arrumar uma arma de fogo, que é algo mais rápido. Enfim, acabei não fazendo. E naquela semana, um primo meu me fez um convite para ir para outra cidade, em Cacoal, mas não me disse o que era, e eu fui. E aí cheguei lá, eles armaram toda uma armação santa, né, para me levar para um encontro com Deus. Não sei se tinha nas igrejas dos irmãos um encontro com Deus, mas eu não sabia de nada, e tem toda uma preparação. E então cheguei nessa cidade, o meu primo falou, abriu o jogo e falou, Maicon, eu já festei muito com você, você conhece muito bem um lado da vida, você já esteve em vários lugares, você já curtiu muito a vida. E ele usou aquela palavra, falou assim, deixa Deus te mostrar um novo caminho, uma nova direção, dá a oportunidade para Deus. E aí dentro de mim mesmo, sem entender assim, fez assim, pum, sabe? Aquela oração que eu tinha feito lá, aquelas orações que eu fazia, que eu pedia um caminho, uma direção. Deus, através da boca dele, me usa isso. Então eu falei, então eu vou. Era um ônibus, tinha que ir para uma escola, afastado. E lá eu comecei a receber ministrações. Fiquei praticamente um dia e poucos não recebendo nada, querendo ir embora. Estava acabando meu cigarro, que eu ainda fumava cigarro comum. E aquela pressão espiritual, imagine, um local com mais de 40, 50 pessoas. E não era só eu que tinha problemas ali com isso, pessoas que viviam a mesma, até coisas piores. E aquela pressão espiritual. Então, uma ministração de sonhos começou a mexer comigo. E eu comecei a abrir o meu coração a Deus. E eu cheguei até a entregar a minha vida ao Senhor Jesus ali. No dia 11/11 de 2011. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E à noite, quando chegou a noite, nós tínhamos um ato profético que era feito através da cruz e do sangue. E aí o pregador, na época, que era até meu primo, deu a oportunidade que alguma pessoa que tivesse alguma coisa na bolsa e quisesse depositar, anulando aquilo na vida, que fizesse. E no caminho, enquanto eu estava fazendo isso, eu não entendia muito espiritualmente, eu falei para o rapaz que estava comigo, falei assim, está acontecendo um milagre. Eu falei, eu senti um toque na minha cabeça e eu não senti mais as minhas pernas. Eu falei para ele, eu estou sendo liberto exatamente nesse momento. E ele começou a chorar e sentiu a presença do Senhor. E ali o Senhor fez a obra. E eu não digo a obra em relação aos vícios e tudo isso que eu vizia. A obra foi completa. Eu não fiz nada além do que crer na palavra, que crer no Evangelho. E essa noite eu quero te dizer que não importa a situação, eu vejo que tem muitos jovens aqui que têm uma vida inteira pela frente. Eu era um jovem de muitos sonhos e projetos. E por escolhas erradas na minha vida, me fez andar por caminhos tortuosos. Me levou até uma prisão, que eu não falei aqui, cheguei a ser preso. E era o caminho que eu estava escolhendo, ou era a prisão ou era o cemitério. Mas pela graça do Senhor, Ele olhou com muito amor e teve misericórdia da minha vida e fez um milagre na minha vida. E me salvou dessas coisas. Então eu falo para vocês, prestem atenção no que vocês irão fazer da vida de vocês. Se apeguem a Deus, sabe? Venha para a igreja com motivo de alegria e se apeguem a Cristo, porque Ele é único.
porque todas as coisas, como foi cantado aqui hoje, todas as coisas foram criadas para Ele, por intermédio dEle, e não há vida fora dEle, sabe? E então, Deus me dá uma nova chance de viver, e faz esse grande milagre. Então eu recomecei a minha vida, né? Comecei a trabalhar nessa cidade e veio meu casamento, a minha família e filhos. E hoje estamos aqui na América e vivendo também os propósitos de Deus. Por que não? Eu sei que a maioria das pessoas, quando vem para cá, vem atrás de uma vida melhor financeira. Sim, isso é muito bom, mas os projetos e os sonhos de Deus, eles são muito maiores do que isso. Você ser bem-sucedido financeiramente é uma bênção. Isso trará uma vida muito boa na sua velhice e para os seus filhos. Mas estar dentro e no centro da vontade do Senhor, isso é mais importante. É mais importante que tudo isso. E como diz esse texto, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É o Senhor que salva o homem. É o Senhor, através do teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E nós necessitamos de ter uma visão cristã, uma cosmovisão. Por isso que eu dei uma pincelada aqui sobre o que é cosmovisão. Mas isso é muito mais amplo. E isso é estudado em várias áreas, científicas ou não, mas no meio cristão é algo que no caminho teológico, isso foi muito debatido no ano de 2014 no Brasil, 2015, e muito se falou isso nos seminários, né, sobre a necessidade dessa cosmovisão cristã. Então, eu gostaria que os irmãos se aprofundassem e lessem mais a respeito disso e em questão ao testemunho. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quem precisava ouvir isso. Pode ser aqui, pode ser através da nossa live, aonde quer que essa pessoa esteja, pode estar sendo transmitido para o mundo inteiro. Mas o Senhor tem falado contigo, o Senhor está falando com você, que é possível, independente, não há causa que o Senhor não pode dar fim. Não há problema que o Senhor não possa resolver. E não há onde a salvação do Senhor pode chegar. Pode ser no seu casamento, pode ser no seu filho, que também está passando pelas mesmas coisas. Pode ser as pessoas que estão lá no Brasil, agora. Deus pode alcançar ela através de uma oração com fé e através da confiança nele, no Senhor. Ele pode modificar essa situação. Amém? O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. O que eu tinha para hoje, basicamente, era isso. Né, falar sobre a cosmovisão e testemunhar. Assim, se eu fosse testemunhar, pastor, eu fosse falar tudo mesmo, assim, a gente ficaria muito tempo aqui. Mas, assim, eu dei uma resumida, porque o que importa é o que Deus fez e o que Ele ainda vai fazer na minha e na sua vida. E isso que é importante, que Ele seja glorificado, porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos fazer uma oração final? Amém? Senhor Deus, Pai, o Senhor nos trouxe até aqui essa noite, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai. O Senhor me deu a oportunidade, Pai, de falar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida, Senhor, aquilo que o Senhor, da onde o Senhor me tirou, Pai. Eu realmente andei por caminho, Senhor, que o Senhor sabe que nunca lhe agradou, Pai. Mas o Senhor olhou para mim, Pai, com olhos de amor, Pai. Há um escritor, Pai, que ele diz que a pregação do Evangelho, Pai, é um mendigo dizendo a outro mendigo, Pai, onde achar o pão, Pai. E o Senhor é o pão da vida, Pai. E é o Senhor que nos alimenta, Pai. E é o Senhor que nos sustenta, Senhor, nessa terra. E é o Senhor que tem abençoado as nossas vidas, Pai. E nesse momento, Pai, eu oro por este coração, Pai. Eu oro por essa vida que aqui está, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor traga luz, que o Senhor traga entendimento, Senhor. Eu me lembro, Senhor, da história de Jó. Um homem íntegro e fiel, Pai. E viveu tantas coisas, Senhor Deus, Pai. Perdeu tudo, Senhor.
Mas lá no capítulo 42, Senhor, nós podemos entender o porquê o Senhor fez aquilo na vida daquele homem, Pai. Porque o Senhor mesmo diz que ele era íntegro e fiel. Dizia a Satanás, Pai, ó, viste meu servo Jó? Mas nós entendemos, Pai, que ele conhecia o Senhor de ouvir falar, Pai. Mas porém agora, Pai, de passar tudo o que ele passou em vida, Senhor, ele poderia sentir, Pai, com os próprios olhos o toque do Senhor daquilo que o Senhor fez, Pai. E o Senhor ainda não havia, Senhor, restituído tudo em dobro, Pai. Ele disse ainda por fé, Pai. E é por isso que nós andamos e caminhamos de fé em fé, Senhor. E eu creio que o Senhor fará a boa obra, Senhor, na vida de cada irmão que aqui está, Senhor. E pelo poder do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor manifeste na vida dos meus irmãos, Senhor. Assim como o Senhor tem falado comigo no carro, Pai, durante a semana. Assim como o Senhor tem falado no banheiro, Senhor. O Senhor, há uma atmosfera, Senhor, onde o Teu Espírito tem falado à igreja, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar com os ouvidos atentos, Pai, e entender aquilo que o Senhor tem falado à igreja, Senhor. Através do pastor, da pastora, Pai, de todos os irmãos que aqui estão, Senhor, que nós possamos estar sensíveis à Tua palavra, Senhor, que tem nos direcionado, Senhor. E eu oro, Senhor, que o Senhor possa trazer a salvação, Senhor. Se há aqui, Senhor, uma pessoa que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Pai, que talvez esteja desviado dos caminhos do Senhor, Pai, que o Senhor possa trazer a salvação nessa noite, Pai. Que ela possa sentir o toque do Espírito agora, Senhor. Porque é o Senhor que toca, Pai, do alto da cabeça às solas dos pés, Senhor. É o Teu Espírito que manifesta, Senhor, em nós, Pai. Porque é o Senhor que nos criou, Pai. Esta é a minha oração, Senhor. Que o Senhor venha manifestar o Teu poder, Pai. Venha manifestar a Tua glória nessa igreja, Pai. Que nós possamos viver, Pai, o novo do Senhor todos os dias, Pai. E que nós venhamos frutificar, Pai, na Tua palavra e no Teu evangelho, Pai. Aonde quer que nós estejamos, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Era isso. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.